Neto fala assim, cara, tipo, lá teve lá o Mario Odyssey, depois, cara, muito joguinho assim que não aproveitou o próprio hardware do aparelho, mesmo o hardware sendo fraco. E tu vendo os outros jogos ali dentro do aparelho, algumas vezes, quando ela tenta fazer um pouquinho algo melhor, pô, dá pra fazer coisa legal, né, cara? Até É de preguiça? aí. Bem-vindos ao canal Sextou Gamer. Eu sou Eliezer Stock e vamos direto ao assunto. Meus amigos, saiu uma notícia agora sobre as vendas da Nintendo e as vendas da Sony, tanto de console quanto de jogos. E a gente percebe uma coisa muito esquisita que os nossos debatedores levantaram lá no grupo privado. E a Nintendo vende que nem água, tanto console quanto jogos. Só para vocês terem uma ideia, meus amigos. Vemos aqui, ó, Mario Kart vendendo mais de 60 milhões de unidades. E vemos aqui, ó, olha só que interessante. Vou puxar aqui para vocês, ó. Olha só. Consoles, Nintendo Switch 139 milhões de unidades. Quase chegando no Nintendo DS, não é isso mesmo? Que é o recordista aí com 154 milhões. E nós vemos também as vendas ali dos jogos da Sony, né? Com o Spider-Man vendendo 22 milhões. Só que acontece o seguinte, e é isso que eu quero a opinião dos debatedores. A Sony disse que ela vai continuar com produções AAA. Quer dizer que ela vai continuar fazendo jogos de alta produção sem cair a qualidade. E nós temos a Nintendo, que a gente sabe que ela faz os jogos com uma qualidade um pouco menor, uma produção, não em termos do jogo em si, os jogos são muito bons, não venham bater aqui no meu amigo, né? Os jogos são muito bons, mas o custo de produção a gente sabe que não dá para comparar com o jogo AAA. Então eu quero saber dos nossos amigos debatedores aqui, quem tem a razão no mercado de videogame? A Nintendo, com console com hardware menor e com custo de produção menores, ou a Sony com suas mega, super, hiper fantásticas produções? E nós temos aqui para conversar sobre isso o Marcelo Profeta, que sempre acerta as previsões no mundo dos games. E nós temos aqui o Marquinho, o cara que tem o dia de 48 horas e com certeza ele tem todas essas estatísticas na mente e vai poder nos elucidar essa questão. Então, meus amigos, começando com o Marcelo. Marcelo, você que já foi considerado o advogado da Nintendo, o que você diz a respeito disso? Vamos lá. Bom, é o seguinte, isso aí, esse assunto bate um pouquinho com um papo que a gente já rolou aqui em relação até mesmo quando a gente falou do custo do Príncipe da Pérsia, né? Sim. E também tinha um custo baixo e estaria vendendo um valor parecido com um jogo AAA. Converge mais ou menos no mesmo assunto, na minha opinião. Mas é interessante já botar as duas coisas, as duas empresas ali, né? De lado a lado, porque a gente vê os números, a discrepância é muito grande. Você pega aí o Spider-Man 2, que é o título que apresenta nessa lista com maior quantidade de vendas. É o 1? É o 1? Perdão. Então, o Spider-Man 1 com 22 milhões de unidades vendidas. Ou seja, é um jogo que já tem um tempo na pista e atingiu 22 milhões, que é uma boa venda, isso é indiscutível. Mas aí você pega o Mario Kart, que é 60 milhões. Ou seja, 3 vezes mais. Mas tem um adendo aí. É o Mario Kart, será que contando com as vendas do Wii U? Não, esse é só do Switch. Só do Switch? Só do Switch. Se botar do Wii U, vai ser 8 milhões a mais só. Vai mudar muita coisa. Não muda nada. Ou 8 milhões a mais ou a menos, não importa. Porque o resto está tudo nele mesmo. Isso. Então, o que acontece? A diferença é muito grande. São 3 vezes mais, né? Se a gente for arredondar os números. Em relação a isso. E aí depois vem o segundo, se eu não me engano, que é o Animal Crossing, que está na faixa de 40 milhões. Sim. E o terceiro, que é Zelda, qual outro Marquinhos tem? Zelda? Smash Bros. Smash Bros. 33 milhões. Está nessa faixa de 30 milhões. Ou seja, se a Sony for tentar vender igual a Nintendo em termos de jogos, ela ainda vai ter que remar muito. Aí é que entra o detalhe. O custo de produção
do Zelda, que é um bom jogo, como o Eliezer falou, é um excelente jogo, mas se a gente for olhar, a produção nitidamente é inferior em termos de custo. Gente, quando fala produção, não quer falar que o produto é ruim. Exatamente. É um produto não que venham gastou... bater na gente, não Isso. venham bater na gente. É um produto que gastou nitidamente menos valor e vende muito mais. Aí é que é o detalhe. A pergunta que não quer calar. Vai depender muito da perspectiva. Se for pela perspectiva de mercado, a Nintendo está redondamente correta. Com baixo investimento e alto lucro. Está redondamente correta. Se for levar em consideração a isso, e o consumo desse tipo de produto, né, nunca vai fazer se a galera se contenta com do jeito que está, você nunca vai poder reclamar que o Zelda não tem o padrão de Horizon. Por quê? Se você compra, consome do jeito que está, para que ela vai investir mais alguns milhares de dólares para fazer uma qualidade de produção tipo da Sony, se a Sony mesmo fazendo as produções com um console muito bem sucedido, com a marca famosíssima que é o PlayStation, não consegue vender com todo esse investimento. Então, galera... E eu até puxei aqui a venda do PS5, está na faixa de 50 milhões. O Marquinhos aí deve ter esse dado mais correto aí, mas na faixa de 50 milhões de unidades de PlayStation 5. Agora, uma outra coisa, Marcelo, é a questão que também a pegada do portátil do Nintendo Switch, né? Tu acha que isso daí não é um... Não, influencia. Só que os números dela em termos de... Mesmo quando o hardware não é bem sucedido, né, vamos botar assim, os números dela de software é muito alto, cara, sempre foi. Se você comparar o próprio Mario Kart, como você falou, em relação ao Wii U, né? O Wii U vendeu na faixa de 11 milhões de unidades, 12, algo parecido, e tinha 8 milhões de unidades vendidas de Mario Kart. Né? E, tipo assim, mesmo no Wii U, o aparelho não vendendo bem, os jogos conseguiu atender a demanda de proporção ali, tipo 5, 6, 10 milhões de unidades vendidas até. E jogos AAA aí de empresas como a Capcom e outras aí, tem que navegar muito para vender 8 milhões, cara, 10 milhões e assim por diante. Ou seja, a capacidade da Nintendo de distribuir o software ao seu consumidor é absurda de grande. Tu acha que então, Marquinhos, a Nintendo está no caminho correto e a Sony... Será que a Sony deveria mudar essa política e não mais produzir jogos AAA? Pô, mas aí, coitado da gente, né? A gente se amarra no jogo AAA. E primeira coisa, né? A notícia que quando saiu que a Sony não deixaria de produzir os jogos AAA foi um pouco daquele caso da Microsoft, caso os jogos dela saiam para PlayStation. Então isso aí não teria uma concorrência ali, né? Falando, porque eles nem consideram muito a Nintendo concorrente, né? E aí eles falaram que não, vão manter a mesma pegada de produção de jogos e tal, então não vai cair mesmo não tendo concorrência da Microsoft ali. E em relação à Nintendo, que preocupa, que o Marcelo falou aí agora, né? Que ele fala assim, cara, se eu gasto, vou citar um número aqui, 10 milhões para produzir um jogo e vendo 60 milhões de unidade e a Sony gasta 100 milhões, eles sabem que os valores são diferentes, só exemplo, e vendo 20, né, é complicado, e deve ser uma proporção, não acredito que não seja assim não, porque tipo, Homem-Aranha 2 custou 300 e poucos milhões, quanto será que custou Animal Crossing? Né? Proporcionalmente eu duvido que custou 30 milhões, né? O outro custa 10 vezes mais. Então, quando você olha esses números aí, o Marcelo fala assim, pô, cara, se o público tá aceitando isso, será que as outras empresas, né, a Sony e tal, não vai falar assim, pô, vamos dar uma freada de mão aqui, vamos diminuir os orçamentos para produzir, mas, porém, todavia, contudo, tem público para tudo. Eu não acho, por exemplo, que o público da Sony é diferente da Nintendo, né? Como o Marcelo também citou aí... Essa separação parece até que, desculpe te interromper, mas começou lá no PlayStation 1, né? Os jogos mais adultos e tal. Né? Não, e eu não me lembro também as vendas, por exemplo, do PlayStation 4, né? Que esse número do Homem-Aranha aí é contando o PlayStation 4 e deve ter umas vendas Play 5 aí, por exemplo, que alcançou 22 milhões. Mas acho que o PlayStation 4 tem mais de 80 milhões de unidades, ou 90, alguma coisa assim. E vendeu 20 milhões. A Nintendo consegue, assim, parece que é uma proporção realmente... Compra os jogos dela, porque tu vê os jogos dela ali, depois que a gente falou...
como se diz, Animal Crossing, Mario Kart, aí depois vem um monte com 30 ali, Pokémon, o Mario Odyssey, é tudo 30, cara, e nenhum da Sony, tipo, os que vêm ainda em sexto, sétimo, oitavo, 30 milhões ali, tô arredondando, né, e os da Sony vêm, depois do Homem-Aranha, vem God of War, vem Horizon, aí vem esses com 20, e depois vem uns com 11, 10... Então, cara, é uma diferença bem grande. Mas assim como o mundo pop, a música e tudo, né, cara? Algumas vezes, mesmo tendo uma influência... o pop vende mais, né? Mas tem a banda lá, igual eu gosto de metal progressivo, tem lá a banda ganhando seu dinheiro e fazendo sua música complexa lá. Então, acho que a Sony, tipo assim, se ela mudar o foco, a galera acho que não compra muito, entendeu? E assim... Então tu acha, Marquinhos, que é nosso sonho de ter ali a Nintendo competindo com a Microsoft e a Sony num console super power, né? Voltando ali a fazer produções grandes e sim, batendo de frente mesmo com a Sony. Isso daí não vai acontecer mais, né, Marquinhos? Parece que ela encontrou o nicho dela e vai nicho, ficar nisso mesmo e não... Eu tenho uma opinião aí que vou fazer minhas previsões aí, depois vocês anotam aí se vai rolar ou não. Bom, o que eu vejo... Pode falar, Marquinhos, conclui. Não, eu acho que é isso mesmo. Ela tem um nicho dela ali que essa bolha aí é complicada. A galera vai comprar o Switch ou videogame da Nintendo porque ela tem uns jogos dela que são muito bons, cara. Não tem como negar, né? Mas como a gente tá de novo falando aqui em produção, né, cara? Por que não, né? As empresas também não continuar fazendo jogos muito bons com produção mais baixa, mas é complicado, né? Mas eu acho que se caso aconteça isso com a Sony, vou fazer isso, acho que ela vai dar com os burros na água e não vai conseguir vender igual a Nintendo, porque o público vai perder dinheiro ainda. E vai perder dinheiro, porque o público é totalmente diferente. Concordo. Bom, então, o que eu ia falar ali é o seguinte, num futuro, realmente a Microsoft se tornar multiplataforma, como a gente já falou no outro assunto, né? Eu já consigo ver um pequeno luz no horizonte em relação a essa competição da Sony e a Nintendo pegar um outro caminho diferente do que é. Porque o que ocorre? Eu acho que o desenvolvimento do hardware está zerando tanto, que eu quero zerando é o quê? As muletas, né, de software, de hardware, vem tão forte que eu acho que chega a um ponto que, como já teve nessa geração, a gente vê que a evolução gráfica do Play 5 para o Play 4 ainda não conseguiu se provar assim tão absurda quanto algumas outras. Então, talvez eu acho que nem tenha mais, né, esse tipo de evolução. Sim. Né? Então, é justamente nisso que eu acho que a Nintendo vai se dar bem, nesse aspecto. Porque vai chegar um ponto que vai zerar ou vai ficar muito equilibrada a questão de produção de hardware, né? Que desenvolver o gráfico bonito vai se tornar muito, muito fácil, muito mais barato. Né? Vê que é difícil ter jogo, até o jogo desconhecido fala, gráfico maneiro. Feio é difícil. Então, aí o que eu penso? Se não ter na Microsoft, se caso acontecer realmente, não ter na Microsoft para impulsionar de um jeito como foi feito várias vezes com a Microsoft, que ela joga o produto muito em cima, porque é uma empresa muito rica, ela não tem medo de perder. Então ela e lança. Aí eu acho tem que acompanhar. Possivelmente a Sony vai manter o ritmo dela de produção e eu acho que quando zerar essa questão de hardware, que a percepção técnica de um para o outro vai ser menor, aí eu acho que existe grande possibilidade de você conseguir ver algum produto Nintendo com uma qualidade mais, não estou dizendo que vai ficar zerada igual a da Sony, mas mais próxima àquele produção da Sony, pela facilidade e o custo do hardware se tornar mais barato. Aí ela vai... uma curva, né? A Nintendo ela tá numa curva como se fosse num gráfico, né? Numa síntona que vai alcança, o hardware vai ficando mais barato e também a produção vai ficando mais fácil de fazer. Então, não é que a Nintendo vai investir num hardware e tal. É que o próprio mercado de hardware, de processadores, vai chegar no padrão tal que a Nintendo vai acabar sendo abraçada por isso. É uma boa perspectiva. Vai equilibrar, né? Vai ficar todo mundo equilibrado ali. Vai perceber menos essa discrepância entre a qualidade de um e pro outro. Aí eu acho que se a Microsoft não tiver nessa equação que eu estou falando, eu acho que aí pode haver uma competição sim
de software com uma qualidade técnica, misturando e voltar mais ou menos com a geração. É o que aconteceu com o mercado de celular, né? Tu vê que o mercado de celular hoje ele evoluiu tanto que hoje já não tem mais tanta diferença assim de um celular para outro e tal. Exatamente. Tu vê que o próprio iPhone ele já não consegue falar, pô, esse iPhone aqui é muito diferente da versão anterior, porque já está estabilizado, né? Então a tua tese aí é que vai chegar no momento que o hardware e as engines vão estar tão poderosas e o custo não vai ser tão grande para a Nintendo fazer esse hardware que vai acabar equilibrando uma empresa encontrando a outra. É interessante. E mesmo a Nintendo não gastando dinheiro, ela tem uma parada que lá de trás, já que a Blizzard também tinha, cara, que é a questão de produção dos jogos dela, de um jogo assim, bem viciante e redondo, né, cara? Então, o que ela sempre conseguiu que pega o público, né? Esse jogo aí que, pô, assim como a Blizzard também fazia, né, que eles refazem o programa incansavelmente para deixar o produto, entre aspas, redondo, né? E viciante, né? Eu gosto de dar um exemplo que não é muito longe dessa atmosfera aí. Se você pegar o Horizon 1 do PlayStation 4, que é um gráfico bem bacana ainda, atualmente, se você olhar ele, fala, pô, é um gráfico muito bonito, mas aí você tem o 2. Aí você vai ver que houve uma evolução do 1 para o 2, beleza. Quando compara no próprio console e o próprio título da Sony, você vai falar, precisou de um outro console. Mas se trouxesse, a Nintendo passasse do nada a trazer um Zelda, por exemplo, com a produção e o nível técnico do Horizon 1, como é tão diferente da zona de conforto dela, os outros falam, nossa, esse gráfico do Zelda é o melhor que tem. Mas não é porque ele é melhor, é porque se tornou um diferenciado. Aí esse diferenciado, mesmo que tiver uma geraçãozinha atrás, mas quase equilibrada, os outros já vai falar que é melhor até do que o próprio Horizon. Porque vai ter aquela bajulação. Agora eu vou jogar um pouco de lenha nessa fogueira aí. Tudo bem. Considerando que a Nintendo tem o seu nicho e a Sony tem o seu nicho, tá, mas quem está satisfazendo os consumidores de forma melhor? Quem está realmente preocupado com os consumidores? Agora eu quero saber. Bom, se for na minha opinião sincera, igual vocês falam que eu tô até com a camisa do Mario Bros, para os outros verem que eu sou puxa-saco realmente da Nintendo, quando no seu momento bom. Como eu falei, estrategicamente falando, empresarial, a Nintendo tem que bater palma. Nós temos que bater palma porque é um sucesso total financeiro. Então os caras estão... Só que, particularmente, eu como fã, eu acho que isso que ela anda fazendo, para mim, é uma covardia comigo, entendeu? Eu vim de um legado das primeiras gerações de Nintendo, onde o produto dela justificava cada hardware que ela fez, e você via que tinha qualidade, sim, técnica, como sempre tem, qualidade de gameplay, de versão, mas sempre tinha uma preocupação com a qualidade técnica. E nos últimos períodos dela, eu acho que ela está decepcionando. Então, eu, como fã, eu acho que nesse aspecto ela está errada. Até no hardware, né? Até que esse controlezinho do Switch dá defeito, etc. Pô, decepcionante. A Nintendo sempre teve um produto que os outros falavam, nossa, é feito para criança. Que beleza, porque pelo menos não quebrava. Os de adulto quebrava. Agora ela fez de adulto demais, porque tá quebrando a porcaria toda. Tá frágil demais, né? Então eu não curto, não. Então, particularmente, eu como um fã, eu acho que não é um caminho legal para mim, Fedor, fã da antiga, né? Difícil essa resposta. Falou e não respondeu a pergunta para mim, igual eu também vou fazer a mesma coisa. Eu respondi que... Então vou simplificar, porque eu falei demais. Eu respondo que, na minha opinião, ela está errada. Eu acho que ela deveria manter um padrão de qualidade dentro das capacidades do console e melhorar hardware e melhorar também as produções. Do jeito que está, eu acho que ela está errada para mim e para o consumidor. Entendi. E aí, a Sony eu acho que atende também mais o consumidor, porque ela vende um aparelho ali que, sei lá, de 10 teraflops e vende um produto compatível com aquilo. E a Nintendo, que o Marcelo falou, por exemplo, igual eu tô jogando agora Metroid Dread, muito bom. Aí você não quer um joguinho 2D e tal, tu fala assim, e vários outros jogos que a Nintendo fez aí, né, tu fala assim, cara, tipo, lá teve lá o Mario Odyssey, depois, cara, muito joguinho assim que não aproveitou o próprio hardware do aparelho, mesmo o hardware sendo fraco. E tu vendo os outros jogos ali dentro do aparelho, algumas vezes quando ela tenta fazer um pouquinho algo melhor, pô, dá pra fazer coisa legal, né, cara? Até preguiça?
Cara, não. É porque ela tá ganhando dinheiro com coisa mais simples, né? Então, bate o acomodada. que o Marcelo falou. Ela não. Tipo assim, o fã vai jogar igual. Eu tô adorando Metroid Dread. Mas, pô, 200 e poucos reais que eu paguei um jogo. E aí tu vai pagar a mesma coisa no Homem-Aranha, praticamente 2 aí, que saiu com uma produção inacreditável. Os 2 jogos com certeza são muito bons, mas, pô, falando em consumidor, a Sony tá respeitando bem mais o dinheiro ali do cara que gosta Sim. das paradas, né? E assim, o cara vai comprar também da Nintendo, mas em respeito ao consumidor, a Sony. Meus amigos. Essa nível de polêmica é hardware- muito boa. Vai lá. O nível de hardware aí da Nintendo aí, que eu acho que são jogos que foi bem usado, né? É o Mario Odyssey, em termos de gráfico, ele é bacana. Esquece o jogo, é mais bacana, né? Sim, ele é bacana. Ele justifica o hardware do Switch. Sim, atende. Atende o hardware, tu vê que é poderoso. O próprio Mario Kart, apesar de ser réplica do Wii U, que os outros falavam que era um console também. ruim, né? Sou o saco do Wii U. Nossa, console ruim. Todos os jogos que vocês estão bajulando aí. Jogos são melhores fãs. aí do Controle Switch. grande. Do Tem Wii controle U. grande, controle pesado. 70% dos jogos que você tá jogando no Switch aí, meu amiguinho, que você fala que é maravilhoso, tudo veio lá do Wii U, que era o console ruim. Ué, console bom é o que tem jogo bom. Então o jogo bom tá lá. Também dava pra ter usado o Switch, o Wii U um pouco mais. Mas, paciência. Então esses jogos mostram a capacidade do gráfico. É o que eu quero. Eu sei que não precisa competir. Aí você vê um aparelho que tem uma versão bacana, tem lá suas limitações, mas uma versão muito bacana de Doom, né? Doom Eterno, e que, pô, visualmente ele é bem feito pro Wii U. Claro, não dá pra se comparar pro Switch. Não dá pra se comparar com a do PlayStation e tal. Mas, pô, cara, você vê que o hardware tem uma Os caras capacidade. se esforçaram, né? Aí a própria empresa a Pokémon em estúdio aí, lança um raio de um Pokémon com uma textura de Play 2, cara. Pô, é impressionante. Por isso que o pau hoje entrou, né? O pau hoje tá melhor. Tem motion capture nenhum nos bonecos falando, igual no Nintendo 64 ali, só uma resolução ali melhor. Queda de frame, olha só, o gráfico feio e ainda tem queda de frame, textura fraca, pô, o cenário mal explorado. Pô, gente. 30 milhões de cópias vendidas. Calma aí, né? 30 milhões de cópias, 2 Pokémon seguidos aí. Uma coisa é certa, meus amigos. Os acionistas da Nintendo estão todos felizes e satisfeitos. É isso aí, meus amigos do canal. O que vocês acham? Quem atende melhor o consumidor? Quem tem razão nessa disputa? A Sony ou a Nintendo? Deixa aí seus comentários aqui no vídeo. A gente falou e acabou não concluindo muita coisa. Como sempre, deem um tchauzinho aí pra galera e até o próximo vídeo. Fala aí, dá um tchauzinho. Valeu, galera. Entendo. Switchzão 2 aí daqui a pouco anunciando, hein? A gente vai trazer aqui também. Valeu. Falou, valeu.